Nas últimas décadas, as atividades humanas têm gerado mudanças significativas no meio ambiente, intensificando a preocupação da comunidade científica. Nesse cenário, a ecologia é um ramo essencial da biologia. Esta ciência se dedica ao estudo das interações entre os seres vivos e o ambiente em que habitam, analisando como essas relações afetam a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Mas afinal, qual é a real importância da ecologia para a preservação e compreensão do meio ambiente? O termo ecologia foi introduzido em 1866 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel em sua obra A Morfologia Geral dos Organismos. Este foi o marco inicial para o desenvolvimento da ecologia como ciência, estabelecendo as bases para o estudo das relações entre organismos. Desde então, a ecologia consolidou-se como uma importante área da biologia, voltada à compreensão das interações entre os seres vivos e o meio ambiente, englobando desde adaptações individuais até processos ecológicos globais. De maneira geral, a ecologia pode ser definida como a ciência que estuda as interações dos organismos entre si. Esse campo do conhecimento é essencial para entender como os ecossistemas funcionam, como se estruturam e como reagem às ações humanas, sendo base para estratégias de conservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. A ecologia é tradicionalmente dividida em dois grandes ramos, a autoecologia e a sinecologia. A autoecologia foca no estudo de espécies isoladas, investigando como os fatores ambientais influenciam seu comportamento, fisiologia, distribuição e adaptações. Já a sinecologia trata das interações entre diferentes espécies, ou seja, das comunidades biológicas, analisando como essas relações moldam a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas. Além dessas subdivisões, os estudos ecológicos são organizados em 5 níveis principais de investigação, que variam de acordo com a escala de análise, que são os organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. No nível organismo, os ecólogos estudam como os indivíduos se adaptam ao seu ambiente. As adaptações podem ser morfológicas, como espinhos em plantas do deserto, ou fisiológicas, como a regulação térmica de mamíferos, ou até mesmo comportamentais, como padrões migratórios de aves. O foco está na sobrevivência e reprodução em diferentes condições ambientais. Já a população refere-se ao conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área. Os estudos populacionais analisam o tamanho, densidade, distribuição geográfica, estrutura etária e as mudanças ao longo do tempo, sendo fundamentais para entender o crescimento populacional ou os efeitos da competição intraespecífica. O termo comunidade é a formação de diferentes populações que coexistem em uma mesma área. A ecologia de comunidades examina as relações entre espécies, como predação, competição, mutualismo e parasitismo, bem como a diversidade e a estabilidade ecológica. No nível ecossistema, o foco é a interação entre as comunidades biológicas e os fatores abióticos do ambiente. Os ecólogos de ecossistemas estudam o fluxo de energia, como a transferência de energia ao longo das cadeias alimentares, e os ciclos de nutrientes essenciais para a manutenção da vida. Agora, por fim, o nível da biosfera, que representa o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, o planeta como um sistema ecológico integrado. Os estudos nesse nível abordam questões globais, como mudanças climáticas, circulação de nutrientes em escala planetária e a distribuição de espécies em diferentes biomas e continentes. Portanto, a ecologia é uma ciência ampla, integradora e interdisciplinar que dialoga com áreas como geografia, climatologia, física e química para entender como a vida se organiza, mantém e transforma.
Dada a crescente crise ambiental global, seu papel é cada vez mais relevante para orientar políticas públicas, práticas agrícolas, conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável.